Fala, nação tricolor. Chegamos! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço sagrado aqui no YouTube, o canal R7 Tricolor. É uma alegria enorme estar de volta com vocês, trazendo mais um vídeo exclusivo direto do coração do nosso Clube da Fé. E antes que a gente mergulhe nas notícias que estão agitando o Morumbi e o mundo do futebol, já sabe, né? Aquele ritual fundamental. Deixa o like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, e se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe, nenhum lance, nenhuma notícia do nosso tricolor paulista. Agora sim, com a casa organizada, vamos para a primeira notícia que faz o nosso peito inflar de orgulho. O São Paulo Futebol Clube, torcedor, está atravessando um momento que, há muito tempo, a gente pedia. Um momento de pura afirmação no cenário sul-americano. Sob o comando desse gringo que chegou e mudou a chave, o professor Luiz Ubeldia, a nossa equipe tricolor não apenas conquistou mais uma vitória na fase de grupos da Libertadores, e que vitória! Em como também está consolidando marcas expressivas que resgatam, de verdade, o protagonismo histórico da nossa instituição na competição que é a nossa casa. A vitória recente, aquele 2-0 em pleno Morumbis contra o Alianza Lima, não foi só mais 3 pontos na tabela, não. Foi um ponto de inflexão, um recado para o continente. Uma performance construída com autoridade, com competência, com a cara que a gente tanto ama. E com esse triunfo, o São Paulo ampliou a sua invencibilidade nesta edição da Libertadores. Uma sequência que não só fortalece a confiança dos jogadores, da comissão técnica, mas principalmente, fortalece a nossa fé, a fé da torcida. Mais do que a simples manutenção da liderança no grupo, que já seria ótimo. E essa partida contra o Alianza serviu como um verdadeiro termômetro para medir a maturidade de um elenco que parece, finalmente, ter se encontrado. Taticamente, mentalmente, fisicamente, a mão da nova gestão técnica é visível em cada passe, em cada desarme, em cada comemoração. E a campanha até aqui, meus amigos, sinceramente, é irretocável. Peguem os números. São 4 vitórias em 4 jogos disputados. 9 gols marcados. E pasmem, 0 gols sofridos. 0. A consistência defensiva, que em temporadas passadas tirava o nosso sono, hoje é um dos grandes pilares dessa fase espetacular. O nosso sistema defensivo, com gigantes como Arboleda, a segurança de Diego Costa quando acionado, e a muralha tranquila e segura do goleiro Rafael, eles têm demonstrado um entrosamento cirúrgico, uma imposição que simplesmente neutraliza as investidas adversárias com uma autoridade impressionante. Outro fator que salta aos olhos, que faz a gente vibrar na arquibancada e no sofá, é a intensidade com a qual o São Paulo vem atuando nesses jogos da Libertadores. Diferente de outras edições onde a gente via o time oscilar, alternando boas e más apresentações de forma frustrante, a equipe do Zubeldia demonstra uma regularidade que é de tirar o chapéu. A pressão alta desde a saída de bola do adversário, o domínio territorial que encurrala o oponente, a circulação de bola rápida e inteligente, são evidências claras de um modelo de jogo que foi assimilado de forma brilhante e executado com uma precisão cirúrgica. E temos os heróis da noite. André Silva, autor dos 2 gols contra o Alianza, foi simplesmente gigante. O atacante vive um momento iluminado. Parece que a bola procura ele na área. Com a sua movimentação inteligente, a leitura de jogo apurada e um oportunismo de centroavante nato, ele se tornou uma peça-chave, talvez insubstituível neste momento, no nosso ataque tricolor. A capacidade dele de finalizar com precisão, de atuar como referência, de abrir espaços, tem sido determinante para essas vitórias convincentes nesta Libertadores. E o grande maestro dessa orquestra, o treinador Zubeldia, claro, ele tem sido fundamental para essa transformação que a gente vê em campo e até fora dele. Conhecido por ter um perfil disciplinador, que cobra, que não deixa cair a peteca, e por uma visão tática apuradíssima, ele conseguiu, de verdade, impor uma nova mentalidade a esse grupo de jogadores. Os atletas parecem mais concentrados, mais conscientes de suas funções em campo, e o mais importante,
comprometidos com os objetivos coletivos, com a glória do São Paulo acima de tudo. A coesão desse elenco, torcedor, é visível. É palpável. Você vê nas entrevistas, onde todos falam a mesma língua de união e trabalho, e principalmente, você vê no comportamento dentro das quatro linhas. Eles jogam um pelo outro. Outro ponto importantíssimo que o Zubeldia acertou em cheio é a gestão de elenco. Ele tem conseguido rodar o grupo, usar peças diferentes sem que a performance da equipe caia. Nomes como Luciano, o retorno fundamental de Wellington Rato, a referência eterna de Caleri, todos têm sido utilizados com inteligência, o que evita o desgaste excessivo dos titulares e mantém o alto nível competitivo da equipe em qualquer escalação. Isso se reflete diretamente nesse desempenho uniforme, independentemente dos 11 que começam o jogo. O nosso meio-campo, o meio-campo. Com a consistência de Pablo Maia, a entrega tática de Alisson e a chegada surpreendente de Michel Araújo, o São Paulo encontrou um trio que é o pulmão do time. Eles aliam marcação forte, construção de jogadas com qualidade e uma chegada ao ataque que pega a defesa adversária de surpresa. A capacidade deles de controlar o ritmo da partida, de proteger a defesa com maestria, tem sido essencial para a estabilidade que o time demonstra. A solidez desse setor permitiu que a equipe suportasse momentos de pressão, que é normal em Libertadores, e transformasse a posse de bola em chances reais de gol com muito mais eficiência. Mas não são só os aspectos técnicos e táticos que impressionam. Não. O São Paulo, hoje, exibe uma postura emocionalmente madura. Mesmo diante de adversidades que aparecem ao longo dos 90 minutos, o time se mantém sereno, focado, sem desespero. A confiança, ela transparece em cada toque de bola, em cada cobertura defensiva, em cada comemoração de gol. É um time que, torcedor, sabe o que quer. E o mais importante, sabe como chegar lá. Essa solidez mental é um diferencial gigante em competições de altíssimo nível e pressão como a Libertadores. E os recordes que estamos alcançando nessa campanha, hein? Eles ajudam a dimensionar a grandiosidade do momento que estamos vivendo. Com a vitória sobre o Alianza, o tricolor alcançou a maior sequência de jogos sem sofrer gols na fase de grupos desde o ano de 2006. 2010-2006. Além disso, igualamos o melhor início de campanha da história do clube na competição. Isso, meus amigos, não é sorte. Isso ressalta o trabalho sério, planejado e bem conduzido pela atual comissão técnica e pelos jogadores. Outro dado relevante que enche a gente de orgulho diz respeito ao nosso desempenho como mandante. O São Paulo venceu todos os seus jogos no Morumbi nesta edição da Libertadores. E não foi só vencer. Foi com ótimo aproveitamento ofensivo, gol saindo naturalmente, e sem ter a defesa vazada. A força em casa, o Morumbi pulsando, sempre foi um trunfo histórico do clube na Libertadores, e agora essa tradição parece ter sido recuperada com autoridade total. O nosso caldeirão voltou a ferver. E falando em Morumbi, a torcida. A nação tricolor. Que vinha, sim, desconfiada depois de anos de instabilidade, de frustrações, de campanhas que não engrenavam. Essa torcida está começando a retomar aquele entusiasmo que move o time. Os gritos no estádio, o apoio incondicional do primeiro ao último minuto, a participação ativa nas arquibancadas, nos mosaicos, tudo isso é reflexo da conexão que foi restabelecida entre o time e a torcida. O ambiente no Morumbi voltou a ser temido pelos adversários. E isso, torcedor, pesa muito em fases decisivas de uma Libertadores. É o 12º jogador em campo, e ele está fazendo a diferença. Fora de campo, a gente também percebe mudanças positivas. A diretoria tem adotado uma postura, me parece, mais profissional na condução do futebol. A chegada do Zubeldia, a manutenção de peças importantes no elenco, a busca por melhorias na estrutura de trabalho, tudo isso indica uma gestão mais focada nos resultados esportivos, sim, mas também pensando na sustentabilidade do clube a longo prazo. Esse alinhamento entre todos os departamentos, do campo ao administrativo, fortalece o projeto que o clube parece estar construindo, tijolo por tijolo. Claro, o calendário ainda reserva desafios gigantes. Jogos difíceis,
mata-matas traiçoeiros, e o São Paulo sabe, a comissão técnica sabe, os jogadores sabem, que a euforia do momento não pode se sobrepor à preparação, ao foco, à humildade. No entanto, os sinais dados até aqui, torcedor, são os melhores possíveis. A Libertadores, como eu disse, é um torneio traiçoeiro que exige concentração absoluta, inteligência e capacidade de adaptação a qualquer cenário. Mas o nosso tricolor tem mostrado, jogo após jogo, que está pronto. Pronto para encarar os obstáculos, pronto para lutar, pronto para buscar algo maior. Nas entrevistas pós-jogo, o próprio Zubeldia faz questão de destacar a maturidade do elenco e a sintonia perfeita com a comissão técnica. Ele fala em alinhamento de ideias, em comprometimento coletivo, fatores que, segundo ele, são a chave para explicar esse bom momento vivido pelo clube. Para o treinador, mais do que os números frios, que são impressionantes, diga-se de passagem, o que importa é a consistência, é o foco total em cada etapa da competição. E o elenco, por sua vez, parece totalmente consciente da importância deste momento histórico. Jogadores experientes, verdadeiros líderes como Rafinha e Caleri, têm um papel decisivo na condução do grupo, transmitindo serenidade aos mais jovens, mostrando o caminho e fortalecendo o espírito de união que a gente tanto vê. Essa mescla de juventude vibrante com a experiência calma dos veteranos é outro ponto altamente positivo desse São Paulo que, eu não tenho medo de dizer, começa a encantar novamente seus torcedores. E não é só a gente que percebe. A imprensa sul-americana também começa a voltar os seus olhos, com admiração, para o nosso tricolor. O desempenho avassalador na fase de grupos, essa campanha impecável, tem sido pauta constante em veículos estrangeiros que, com razão, apontam o São Paulo como um dos principais favoritos ao título da Libertadores. Essa visibilidade externa pode ser um fator de motivação extra para o elenco, que sente a responsabilidade e o desejo de reconquistar o prestígio continental que, sejamos sinceros, foi um pouco diluído ao longo da última década. Claro, ainda é cedo para fazer qualquer previsão definitiva. O mata-mata da Libertadores reserva confrontos de altíssimo nível, jogos decididos no detalhe, e o São Paulo precisará manter esse padrão de atuação, essa intensidade, essa concentração para seguir adiante e sonhar alto. Mas o que se vê até aqui, torcedor, é muito promissor. É um time competitivo. É um time equilibrado. É um time consciente de seu papel e de sua força. E isso, por si só, já representa um avanço gigantesco em relação às campanhas recentes. Resta agora a nós, torcedores tricolores, manter os pés no chão, vibrar com responsabilidade, mas sem esconder aquele otimismo que pulsa no coração. O São Paulo está vivo. O São Paulo está forte. E o São Paulo está, sim, em busca de mais uma glória continental para a sua riquíssima história. A história de 2025 tem sido escrita, até agora, com muita competência, com muita entrega. E se o caminho for mantido com essa seriedade, com essa disciplina, com essa união, torcedor, há razões de sobra para acreditar em voos ainda mais altos nesta Libertadores. Acreditar no Tetra. E agora, nação, vamos mudar um pouco o tom, mas sem sair do universo tricolor. Vamos falar de algo que, vira e mexe, volta à tona nas nossas conversas, nas redes sociais, algo que mexe com aquela nossa feridinha que parece que o tempo não cura totalmente. Você já se perguntou, sinceramente, o que poderia ter sido diferente? Se o VAR, o árbitro de vídeo, existisse antes? Em anos passados? Uma simples tecnologia, meus amigos, poderia, talvez, ter mudado a história de um campeonato inteiro. Poderia, quem sabe, ter reescrito a glória de um gigante do futebol brasileiro, o nosso gigante. E é exatamente essa discussão que, mais uma vez, está tomando conta das redes sociais, incendiando os debates entre a nação tricolor. Tudo começou, ou recomeçou, depois que torcedores raiz, com a memória afiada e os arquivos em dia, desenterraram lances PULEM e CUS apitados por um árbitro específico, Anderson Daronco. Lances ocorridos lá atrás, em jogos do ano de 2014. Sim, 2014. Aquele ano em que o nosso tricolor paulista bateu na trave,
terminando como um doloroso vice-campeão do Brasileirão. A revolta, ou melhor, a indignação nas redes, explodiu, de novo, após a divulgação de um vídeo que compilou, com cortes precisos, lances de partidas específicas onde, segundo a ótica tricolor, e de muitos comentaristas da época, o árbitro teria cometido erros que prejudicaram diretamente o São Paulo. E o ponto crucial aqui é justamente a ausência do árbitro de vídeo. O VAR, que na época simplesmente não existia, não havia sido implementado no futebol brasileiro em 2014. Essa falta de tecnologia deu margem, sim, para decisões contestadas. E algumas delas, na visão dos torcedores e analistas, seriam capitais o suficiente para, sim, ter mudado o rumo daquele campeonato. O sentimento de indignação é ainda maior, mais forte, alimentado pelo fato de que aquele ano de 2014 foi, sem dúvida, um dos nossos melhores anos na década passada. Tínhamos um elenco estrelado, com nomes que fazem os olhos brilharem até hoje. Rogério Ceni, a magia de Ganso, o retorno do maestro Kaká, o talento de Alexandre Pato. Um time que, em condições normais, brigaria forte por títulos. E brigou. O São Paulo encerrou aquela competição apenas 3 pontos atrás do campeão, o Cruzeiro. E é justamente essa margem curta, apertada, que está no centro da discussão. 3 pontos. Será que alguns poucos erros de arbitragem não teriam impactado justamente essa diferença? Se alguns lances duvidosos tivessem tido o desfecho que o São Paulo esperava, o desfecho do campeonato poderia, de fato, ter sido outro? Essa é a pergunta que não quer calar. Entre os jogos resgatados pelos torcedores, os vídeos mostram partidas onde pênaltis claros a favor do São Paulo simplesmente não foram marcados. Lances onde faltas inexistentes geraram gols contra o nosso time ou cartões amarelos, vermelhos que mudaram o curso de duelos decisivos. E, em todos esses confrontos, Anderson Daronco estava lá, no apito central. E a ausência do VAR, como sabemos, impediu qualquer tipo de correção, qualquer revisão em tempo real. Em uma das postagens que mais viralizou no X, o antigo Twitter, um perfil tricolor, com um trabalho de pesquisa impressionante, compilou lances de pelo menos 4 partidas diferentes em que o árbitro gaúcho aparece tomando decisões que, repito, foram consideradas injustas por comentaristas da época, por analistas, claro, pela nação tricolor até hoje. O vídeo explodiu, viralizou em poucas horas, e reaqueceu, não apenas o debate sobre a justiça, ou a falta dela, no futebol, mas também reacendeu feridas antigas, feridas que pareciam cicatrizadas na alma são paulina, mas que ainda doem quando a gente toca nelas. A gente lê os comentários e sente a indignação. Um torcedor escreveu, e é um sentimento compartilhado. Não estamos dizendo que foi de má fé. Longe disso. Mas sim que o VAR poderia ter mudado tudo. Perdemos pontos ali que, no final, custaram o título. Outros seguiram na mesma linha, defendendo que a tecnologia é essencial não só para o presente e o futuro do esporte, mas também para nos fazer refletir sobre o passado, sobre o que ficou para trás e talvez não tenha sido justo. É importante destacar, e a gente faz isso aqui no R7 Tricolor, que Anderson Daronco é um árbitro amplamente respeitado no meio esportivo. Ele nunca teve sua idoneidade questionada de forma oficial, por órgãos competentes. No entanto, como qualquer árbitro, ele está sujeito ao erro humano. Algo que, teoricamente, o VAR veio para minimizar, para corrigir em tempo real. E essa discussão ganha ainda mais fôlego quando lembramos que o VAR só foi implementado no Campeonato Brasileiro em 2019. Ou seja, durante todo o Brasileirão de 2014, e nos anos seguintes até 2018, as decisões da arbitragem eram finais. Eram sem possibilidade de revisão imediata. A falta desse mecanismo de correção em tempo real fez com que, naquela época, decisões erradas muitas vezes se tornassem definitivas, imutáveis, alterando o rumo de partidas, e como agora alegam, com fortes argumentos, os São Paulinos, alterando até o rumo de campeonatos inteiros. Embora a CBF jamais tenha reavaliado oficialmente os campeonatos passados sob a perspectiva do VAR, e convenhamos, é muito improvável que isso aconteça. O movimento dos torcedores reaquece uma discussão fundamental sobre transparência,
sobre a busca pela justiça máxima e sobre a evolução tecnológica necessária no futebol. É injusto simplesmente ignorar esses erros só porque não havia tecnologia na época, afirmou outro usuário nas redes sociais, ecoando o sentimento geral. E sejamos honestos, essa indignação, essa sensação de ter sido lesado por erros de arbitragem, não é uma exclusividade da torcida tricolor, claro. Clubes e torcedores de outras equipes pelo Brasil também já utilizaram e utilizam esse tipo de argumento para questionar o resultado de campeonatos em que se sentiram prejudicados. A diferença é que, desta vez, o clamor da nação tricolor veio acompanhado de provas visuais fortes, de vídeos impactantes, de narrações antigas de rádio e TV que reforçam a polêmica, e até de análises de especialistas da época que corroboram a narrativa dos São Paulinos. O São Paulo Futebol Clube, como instituição, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre essa movimentação virtual, sobre esse resgate histórico. E talvez nem se pronuncie. Mas bastou esse material ressurgir para agitar as bases da torcida de forma impressionante. Grupos organizados, influenciadores ligados ao clube, perfis de notícias, todos ampliaram o debate, transformando o tema em um dos mais comentados da semana no universo esportivo nacional. É curioso, é quase um paradoxo do futebol moderno, perceber como a ausência de uma ferramenta, o VAR lá atrás, pode ser hoje tão lembrada e debatida quanto a sua presença, e muitas vezes polêmica, nos dias atuais. O VAR, que tantas vezes é alvo de críticas por causa da demora ou da interpretação, aparece agora, nesse debate, quase como um salvador que poderia ter evitado uma injustiça histórica. Enquanto alguns torcedores, mais sonhadores, pedem que a CBF se manifeste, ou que ao menos reconheça publicamente os erros do passado, outros sabem, com os pés no chão, que nada será alterado oficialmente. O título do Brasileirão de 2014 continua com o Cruzeiro. Mas a dor de ter chegado tão perto, combinada com essa sensação, essa convicção forte de ter sido injustiçado por lances pontuais, essa dor continua pulsando na memória e na alma da torcida são paulina. Para muitos, esse episódio de 2014, resgatado agora, reforça a importância da tecnologia no esporte e a necessidade, a busca constante por alcançar o máximo de justiça possível nas decisões dentro de campo. Para outros, para outros, é mais uma prova de que o futebol, além de ser feito de pura paixão, de raça, de técnica, é feito também de feridas que, por mais que o tempo passe, ele simplesmente não cura. E você, torcedor, torcedora, que está assistindo agora, o que você acha disso tudo? Essa discussão faz sentido para você? Será que o VAR, se existisse em 2014, teria, de fato, dado ao São Paulo o tão sonhado título do Brasileirão? Ou essas lembranças, essas polêmicas, fazem parte da emoção inevitável, e às vezes cruel, que o futebol carrega? O debate está no ar. E, podem ter certeza, parece estar longe de acabar na nação tricolor. Bom, nação, essas foram as principais notícias que estão movimentando o nosso São Paulo nesta semana. Momentos de glória presente e lembranças de um passado polêmico que não nos deixa esquecer da busca pela justiça no esporte. E para você continuar recebendo informações exclusivas, análises aprofundadas e tudo o que rola nos bastidores do nosso tricolor paulista, não se esqueça. Fortalece a nossa comunidade. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like neste vídeo se você gostou da nossa análise e da nossa conversa. E faça parte do debate. Deixe a sua opinião sincera sobre essa notícia do VAR e 2014 nos comentários aqui embaixo. Queremos ouvir a sua voz. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e por fazerem o canal R7 Tricolor crescer a cada dia. Fiquem ligados que voltaremos em breve com mais novidades do nosso Clube da Fé. Com um grande sorriso. Até o próximo vídeo, nação. Um abraço tricolor. Vamos São Paulo!